Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. E hoje estaremos vendo um pouco mais do capítulo 5, versículos de 1 a 7. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, voltando ao estudo do capítulo 5 de Apocalipse, João menciona Deus Pai no trono segurando um livro. A palavra grega para livro é biblion, e no tempo de João, um biblion não era um volume encadernado de páginas como os que temos hoje. Um biblion era um pergaminho ou um rolo. Tipicamente, rolos importantes, como documentos legais, seriam selados onde a borda do rolo termina. O rolo seria selado com selos de cera ou argila, e neste caso, nos é dito que o rolo foi fixado com 7 desses selos. Lembramos que o número 7 significa 100% e concluímos que é um selamento completo. Ninguém abriu este rolo ou mudou o seu conteúdo. Mas o que é este rolo? A única pista que temos é encontrada na descrição que João nos dá. João diz que ele tem escrito em ambos os lados, e naquele tempo os rolos eram geralmente escritos apenas de um lado. Apenas certos documentos legais eram obrigados a ter escrita tanto no interior quanto no exterior do pergaminho enrolado. Em particular, escrituras de terras eram frequentemente anotadas desta maneira. Quando uma terra era vendida ou concedida em Israel, uma escritura seria elaborada descrevendo a terra e os termos da venda ou o uso dela. Estes detalhes eram escritos dentro do documento e o rolo era selado. Lembrando que qualquer transferência de propriedade dentro de Israel era temporária. A lei exigia que a terra revertesse ao seu proprietário original no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Uma escritura de terra concedia uma transferência da terra por um tempo, de acordo com os termos da escritura. O rolo era selado para garantir que ninguém adulterasse o documento ou mudasse os termos do acordo. E um resumo dos termos da escritura era escrito no exterior do rolo para que outros pudessem saber o que foi acordado sem ter que quebrar o selo e abrir o rolo. Se houvesse alguma dúvida levantada sobre a autenticidade do resumo, daí os selos poderiam ser quebrados, mas somente por um magistrado ou juiz ou herdeiro. E então a escritura completa poderia ser inspecionada para verificar os termos da venda ou transferência. Uma vez que os selos fossem quebrados, o acordo era considerado completo e nulo. Então, no evento de que os selos fossem quebrados por qualquer razão, a escritura não teria validade e um novo acordo deveria ser feito. Já que o rolo de Apocalipse diz conter escrita em ambos os lados e com o que sabemos sobre o Apocalipse no geral, é razoável então concluir que este é um rolo de escritura de terra, o que nos leva a perguntar: uma escritura de qual terra? E a resposta óbvia é a terra de Israel. Em 605 a.C.,
o Senhor colocou Israel fora de sua terra e sob opressão gentílica. Ele entregou sua terra aos gentios para pisoteá-la e dominá-la em vários graus pelos últimos 2.600 anos. Este período da história, a Era dos Gentios, é um tempo em que a terra de Israel foi concedida, por assim dizer, aos gentios ou não judeus. Mas um tempo chegará quando o Senhor anulará esta escritura de terra e retornará a terra aos seus legítimos proprietários, o povo de Israel. Assim como Deus prometeu a Israel quando ele começou esta era. Em Ezequiel 11, 16 a 20, nós lemos: Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações por breve período, tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quebrar os selos de uma escritura de terra era reservado para o magistrado ou juiz, ou o herdeiro. E no passado seria um líder local com autoridade sobre uma vila ou uma cidade dentro de Israel. Mas quem tem autoridade sobre todo o Israel e toda a terra prometida ao povo de Deus? Em Jeremias 32, que é um capítulo muito interessante, o profeta está preso e é avisado pelo Senhor que o seu tio virá visitá-lo. E Deus então o orienta a comprar um terreno, selar a escritura, colocar num vaso de barro e enterrar este vaso. Ele não entende muito bem o propósito desta compra, porque Deus havia dito a ele para profetizar que a Babilônia viria, destruiria Jerusalém e que o povo seria levado em cativeiro. Ele sabia que o povo ficaria em cativeiro por 70 anos, então provavelmente também sabia que nem estaria vivo quando o cativeiro acabasse. E Deus então o consola, dizendo que seus descendentes voltarão e que a cidade será habitada novamente. E para isso acontecer, alguém da família de Jeremias desenterraria o jarro com a escritura. E se ele cumprisse com todos os requerimentos, poderia então quebrar os selos e tomar posse da terra. Nesta passagem, vemos a referência de um rolo selado, que nos confirma que o rolo de Apocalipse é uma escritura de terra. João ouve um anjo dizendo, em alta voz, na sala do trono, fazendo a mesma pergunta no versículo 2. Quem é digno de abrir o livro e quebrar os seus selos? Ou, de outra forma, quem é capaz de encerrar a era dos gentios e devolver a terra de Israel aos seus legítimos proprietários? E a princípio a resposta é que ninguém foi encontrado. Note que é ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra. Isso parece até difícil de acreditar, já que o Pai está no céu e certamente ele é digno. Mas o termo aqui, digno, não significa bom o suficiente, significa apropriado. Lembre-se, foi Deus Pai quem deu a terra de Israel aos gentios em primeiro lugar. E dessa maneira, o Pai não poderia quebrar os selos, porque fazer isso significaria que ele estaria quebrando a sua própria palavra naquele acordo. Então precisamos de alguém autorizado a julgar o assunto corretamente, alguém autorizado a inspecionar os termos do acordo. E uma vez que o acordo for inspecionado, ele termina. E em seu lugar, um novo acordo deverá ser feito, um que estabeleça um arranjo diferente com a terra.
Inicialmente, João é informado de que ninguém é capaz de julgar um acordo estabelecido por Deus Pai e que não há nenhum resgatador, ou Goel. Falaremos mais sobre este termo um pouco mais à frente. E João é levado às lágrimas com a perspectiva de que a terra de Israel nunca mais retornará a Israel. Ou assim era o que ele achava. Mas há alguém que poderia julgar corretamente um acordo estabelecido por Deus. Existe um resgatador, e este é o nosso mediador e herdeiro. Se Deus assumisse a forma humana, ele poderia julgar corretamente o seu próprio acordo com a humanidade, pois ele poderia representar ambos os lados. Tinha que ser um parente que fosse o Redentor, que possuísse parentesco com Adão, a humanidade, e que possuía a escritura da terra, mas perdeu e que Jesus comprou com o seu sangue novamente. Note que nos versículos 5 e 6, João é informado por um dos anciãos no céu que o Cordeiro venceu para poder abrir o rolo. Aqui faremos um paralelo com o livro de Ruth para entender a situação. Boaz, que é o herói da história no livro de Ruth, ele é o Goel, o que redime em hebraico. Ele é o parente resgatador da família de Noemi. E pelo ato de resgatar as terras de Noemi, as terras de sua família, retornaria para ela. Noemi era uma israelita, casada com outro israelita, Elimeleque, e possuíam terras em Israel. E por causa da fome, mudaram-se com seus filhos para Moabe. E lá os filhos casaram-se com mulheres moabitas, que eram um povo que Deus havia ordenado para não se relacionarem. Em algum momento da história, o marido e os filhos de Noemi morrem, deixando as mulheres viúvas sem qualquer suporte financeiro, numa terra estrangeira para Noemi. E é aí que lemos que Noemi, então, decide voltar para Israel, e uma de suas noras moabitas decide voltar com ela, mesmo sendo uma estrangeira e de Moabe. Ela resolve, então, apegar-se ao Deus de Israel, e, de acordo com a cultura, Boaz resgata as terras para Noemi, casa-se com Ruth e os dois tornam-se avós do rei Davi. Noemi representa o povo de Israel e, pela lei do casamento, levirato, que Boaz simultaneamente executou, ele se casou com uma noiva gentia. Ruth representa a igreja gentia, de não-judeus. E Boaz representa o parente, Goel, que por direito é o resgatador da família, que também é uma imagem de Jesus no Velho Testamento. E um Goel tinha que fazer 4 coisas. Primeiro, ele tinha que ter alguma relação de parentesco com o falecido. E na genealogia em Lucas, lemos que Jesus era descendente de Adão. Segundo, ele tinha que ser capaz de resgatar a fortuna do parente falecido. Jesus era sem pecado, ele era o único que podia fazer e pagou com seu sangue o preço do nosso resgate. Terceiro, ele tinha que desejar fazê-lo, ele tinha que desejar resgatar a herança do falecido. Jesus deu a sua vida, tinha que ser uma escolha, o que ele declarou muitas vezes nos evangelhos. E em quarto lugar, o Goel tinha que assumir todas as obrigações do beneficiário, e Jesus assumiu a igreja como sua noiva e resgatou a escritura da terra. Vemos estas 4 características, tanto em Boaz, ao resgatar a herança do marido e dos filhos de Noemi, e em Jesus, resgatando a humanidade. A lei do casamento levirato, chamada de Yibum em hebraico, é uma prática mencionada na Torá. O Yibum é a obrigação do irmão de um homem falecido que não deixou filhos. O objetivo é preservar o nome do falecido e garantir que sua linhagem continue a herança e continue na família. Em Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 10, refere-se a esta prática. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará
a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. E se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. Se o irmão do falecido não quiser se casar com a viúva, havia uma cerimônia chamada chalitza, que liberava ambos desse dever. A chalitza envolvia um ritual simbólico em que a viúva tirava o sapato do irmão do falecido na presença de um tribunal de rabinos, liberando-o da obrigação de casar-se com ela. Com este contexto, tente ler o livro de Ruth. Ele tem apenas 4 capítulos e garanto que encontrará muitos tesouros durante a leitura. E em breve também estarei disponibilizando o podcast Uma Jornada pelo Livro de Ruth aqui no canal do YouTube, mas já está disponível no Spotify, que você também pode conferir. Por hoje, vamos ficando por aqui. Espero vocês para mais uma jornada no próximo episódio. Um grande abraço. Que Deus os abençoe.